página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Melhor sofrer no bem, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro, primeira epístola de Pedro 3:17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem, muitas vezes, adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, paz e harmonia a todos os corações. Meus irmãos, hoje vamos conversar sobre o Livro dos Médiuns, capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Veremos os itens de 11 a 14. Aqueles eram dias de grande ebulição intelectual na Terra. A vida das pessoas do século XIX pairava sob a ideologia de uma ciência que dominava as circunstâncias através de suas propostas filosóficas e científicas. O positivismo. Ciência essa que trazia o convite para que o ser humano examinasse tudo, com base em experimentações, e a razão dava última palavra em todos os sentidos. Também
estava aquela sociedade do século XIX conquistando o progresso aos poucos, a criação de indústrias, surgindo novas tecnologias, como os telégrafos iniciais, e a comunicação já se fazia com as Américas. O raciocínio vigente cogitava questionar imensamente o que seria Deus e as perspectivas teológicas. Vamos então acompanhar esse item 11 do Livro dos Médiuns, que diz assim: os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, geralmente, no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso fato a existência da alma. Então, entendemos que os ataques ao Espiritismo partiam de mentes materialistas que negavam a existência da alma. Daí, sem se aprofundarem nos estudos, nos fatos apresentados, preferiam afirmar que tudo era maravilhoso. Negavam tudo que não fosse material. Para os críticos, os céticos, tudo era muito maravilhoso. Nesse período, cresce o interesse pela fisiologia, ciência que trata das funções orgânicas, às quais a vida se manifesta. Surge no cenário outros cientistas, intelectuais, estudiosos do corpo humano, religiosos atuantes. Aliás, a igreja era muito atuante nessa época. Então, vai uma pergunta aos corações que estão assistindo. A alma está encarcerada no corpo humano? E em toda essa atmosfera do saber, da intelectualidade, surge Hippolyte Denisard Rivail, pedagogo, pensador profundo, mente investigativa, capacidade brilhante de análise, que ao iniciar suas pesquisas adota o pseudônimo de Allan Kardec, compreendendo desde então que toda obra que seria iniciada pertencia às leis divinas. Nos salões de Paris, meus queridos, o fenômeno das mesas girantes era a diversão. Programa Salões de Paris, mesas girantes ou dançantes. As mesas giravam, rodopiavam, subiam, desciam. O fenômeno, na realidade, falava aos sentidos. Os espíritos, eles ofereciam a provocação, ofereciam o divertimento. Mas a proposta era outra. Era uma proposta muito maior do que aquelas frivolidades. Manifestações produzidas pelos mortos para se comunicarem com os vivos. Espíritos empenhados em manifestar-se aos homens, provando-lhes não apenas a existência depois da morte, mas também a conservação da própria individualidade, do sentimento, da cultura. Kardec, como bom observador que era, logo percebeu, porque ele conhecia o magnetismo, que havia algo mais inteligente atrás daquelas manifestações. Homem de mente aberta, não carregava conceitos
cristalizados, ideias preconcebidas. Ele tinha várias formações. Ele era professor, pedagogo, advogado, matemático. Ele tinha várias outras formações. Mas o que ele fez? Ele deixou de lado essas formações para se dedicar ao estudo daquele fenômeno que ele estava assistindo. Justamente para não ficar com as ideias confusas. Então, como diz o jovem atual, ele focou naqueles fenômenos. Kardec, então, assistindo aquelas manifestações, tratou logo de colocar a salvo a mensagem, de cortar o mal pela raiz, fazendo a nova ciência sair do caminho experimental para o mundo da filosofia e da moral. Porque ele percebeu que havia alguma coisa a mais ali. Meus queridos, uma ideia nova sempre levanta numerosas oposições, nós sabemos disso, e o Espiritismo não foi uma exceção. Allan Kardec foi alvo de muitas críticas, perseguições, recebeu muito desprezo, muitas calúnias. Não vamos esquecer o cenário daquele século XIX. Logo então, ele lança o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Em O Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, os Espíritos do Senhor passam a mensagem e advertem. Na verdade, os Espíritos do Senhor, os verdadeiros donos da doutrina espírita, Kardec foi o organizador, o codificador. Então, em Prolegômenos, eles passam a mensagem a Kardec, iniciando o Livro dos Espíritos, e advertem: não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores, encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso, que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia e por ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E estará próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens, que julga saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Eles prepararam Kardec. Mas, meus queridos irmãos, que missão de Kardec! Por isso, em nossas preces, devemos incluir esse pensador maravilhoso, que foi o intérprete dos espíritos superiores, dos espíritos do Senhor, para trazer essa mensagem tão linda que é a doutrina dos espíritos. Continuando, nós lembramos também da Boa Nova. A ideia cristã, no seu começo, acumulou blasfêmias e injúrias. Jesus, quando veio à Terra, naqueles pouco tempo de 30, 33 anos, mais ou menos, para cumprir a sua missão de disseminar a Boa Nova, ele sofreu perseguições. Na época, eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os vaidosos que sabiam tudo a seu modo, perseguiram muito Jesus. Não é? Então, sempre assim.
quando novos aspectos da verdade se apresentam aos homens, surge a hostilidade, a desconfiança. Materialistas, racionalistas, céticos, críticos, eruditos, uns agem ativamente e outros discretamente, isto é, por baixo dos panos. Continuando aqui no livro dos Médiuns, vamos ler assim um pedacinho que diz assim: quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Kardec faz uma pergunta. Certamente que não. Claro que nós não vamos aceitar tudo. Aí lembramos também, fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 6, lemos a primeira epístola de João, que diz assim: meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Olha a advertência. Aceitar tudo cegamente? Não. Nós espíritas sabemos que existe sim, é possível, o charlatanismo, as mistificações, embustes. Há pessoas, há um ditado que diz assim: não aceitar gato por lebre. Então, é preciso examinar todas as circunstâncias, verificar se a dúvida tem fundamento. Mas os críticos encarniçados se prendiam a tudo, inclusive aos ilusionistas exploradores da fé sincera. Acontecia isso. Eles buscavam fenômenos acontecidos já em tempos passados e também naquela época, e até hoje acontecem fenômenos, mas eles buscavam para confrontar Kardec. E aqui no livro ele cita 3 fenômenos interessantes, que são os convulsionários de Saint-Médard, os fanáticos de Cevenas, as religiosas de Loudun. Saint-Médard, para enriquecer a nossa conversa, Saint-Médard era um cemitério. Saint-Médard era um cemitério. Havia um padre, François Paris. Ele era jovem. Ele resolveu deixar todos os bens para o irmão e ir para um lugar ermo, um lugar solitário. Ele ficou confinado nesse local. E lá ele fazia as suas preces e confeccionava meias para os pobrezinhos. Ele fazia artesanato, trabalhos manuais. Algum tempo lá, mas ele morreu. Morreu jovem, ele tinha 37 anos. Morreu jovem. Foi enterrado nesse cemitério de Saint-Médard. A princípio tudo bem, daqui a pouco as pessoas para quem ele fez tanto bem, porque ele foi um homem bom, fez tanto bem, começaram a procurar o túmulo. E começaram a se reunir naquele túmulo. E daqui a pouco aconteciam fenômenos estranhos à volta daquele túmulo. Algumas pessoas dotadas de faculdades como sonambulismo, magnetismo, se encontravam ali. Também curiosos iam. Então era muita gente, centenas de pessoas, à volta daquele túmulo. E o cemitério virou assim um pandemônio. E a polícia resolveu interditar o cemitério. Esse espírito, François de Paris, o padre, ele foi evocado por Kardec,
Quem quiser saber mais um pouco, pega a Revista Espírita de 1859 para se inteirar mais da história. No item 13 ele diz aqui: assim o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Não, o Espiritismo vê como fenômeno natural. Natural. Em um livrinho, que é assim ele, e é uma sugestão de leitura para todos, o que é o Espiritismo. Diz assim: entre os adeptos do Espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados. Como em todas as coisas, são em geral os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo desperta desconfiança. É um recado para nós espíritas, estudiosos da doutrina espírita, que não devemos aceitar tudo cegamente. Nesse período, temos recebido muitas mensagens assinadas por Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides de Barçanufo. É preciso peneirar. Outras mensagens sinalizando o dia em que vai terminar toda essa pandemia, o dia, data, horário. Nós precisamos peneirar, porque não somos entusiastas nem exaltados, somos estudiosos da doutrina dos espíritos, não é verdade? E no item 14, terminando o estudo, Kardec faz um resumo, e esse resumo é muito interessante, muito significativo para nós estudarmos. Que ele diz assim: 1. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência do corpo e suas manifestações. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar da palavra. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em número de crenças supersticiosas. Se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Meus queridos, não é estudo de horas. Algumas horas, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela sinaliza: estudos espíritas são eternos, são profundos, no silêncio. É preciso ter
devemos estudar o Espiritismo com muita cautela, com muito bom senso, sem exaltação, metodicamente. Meus queridos irmãos, hoje o Espiritismo do século XXI está suficientemente maduro, não é verdade? É o Consolador prometido por Jesus. A sua mensagem, através dos espíritos superiores, levanta os caídos, seca lágrimas, acolhe os aflitos do corpo e da alma. Por isso, a doutrina espírita está sendo buscada insistentemente pelas pessoas, porque ela nos mostra caminhos. Ela nos adianta de onde nós viemos, para onde nós vamos. Por que é que estou? Por que sofro? Por que estou bem? Por que não estou? Responde a tudo. E nos dá a certeza que temos o amparo dos nossos guias espirituais, do nosso anjo guardião. Por isso, devemos, como veio a mensagem em Prolegômenos, crer sinceramente que estamos amparados. Que Jesus nos abençoe e um abraço a todos.